Pô, mas Ciro, esse lance que você tava... Esse lance do Ciranha aí, que vem subindo por si só, e o Bolsonaro e o Lula ali, meio que um depende um do outro, assim, é um cenário fácil de analisar, na verdade. Dá pra perceber ali que o Lula, mais do que o Bolsonaro, o Lula tá jogando meio parado, deixando o Bolsonaro ali, porra, se queimando sozinho e tal. E tu vem mesmo por fora nessa história aí. E tem gente que diz, inclusive, que tu algo, assim... Não sei se não seria uma boa ideia se tu desiste das eleições agora, porque aí a gente começa a levar as decisões para o primeiro turno, não é? Veja, a premissa de tudo, Igor, e obrigado mais uma vez por vir aqui, né? Uma coisa que me impressionou da outra vez que eu vim foi um negócio, me seguraram aqui, eu nem percebi, Falamos de 5 horas. Foi um tempão. E foi 1 milhão de gente falando, e todo mundo onde eu chegava, eu quero agradecer a você. E daqui saiu o Ciro Games, o Igor, que criou a expressão. Ele criou o nome? Ele que criou o nome. Mas foi sem querer. Sem querer. Mas falou, porque Ciro Games e tal, um trocadilho, um trocadalho, né? Bom... Mas aí o que está acontecendo, na verdade, no Brasil? Toda a premissa do raciocínio, dos editoriais, do crê ou morre, do escolhe, tu tá de qual lado e tal, são pesquisas. E pesquisa política é uma coisa que a gente impressionantemente sabe que são um mero retrato do momento e a vida é filme, com grandes viradas, etc. Eu estava mostrando para o Rolandinho, mas a gente esquece tudo isso. Então é o seguinte, na eleição passada... Agora, de prefeito, nós fomos dormir sábado à noite em Fortaleza com 20 pontos na frente. 20 pontos. No dia seguinte, abriu as urnas e estava 3,5%. Quase que a gente entra pelo cano. O adversário foi muito prejudicado, o nosso candidato foi prejudicado porque ficou de salto alto no debate ali e tal. Enfim, porque as pesquisas elas têm, de um lado, um problema de não entenderem que a população, em relação à política, está mudando profundamente. Obrigado. Profundamente. Então, você tem hoje, assim, metade do povo decide na última semana. Decide mesmo na última semana. E o que a pesquisa revela, então? Revela uma tendência. E qual é a tendência no Brasil hoje? A tendência no Brasil hoje são 2 presidentes. Porra, imagina, o que é o presidente? O presidente está na televisão, se ele falar uma bobagem, sai na televisão. Se ele falar uma grande coisa, faz na televisão. Se ele não falar nada, vão registrar que ele não falou nada. E a premissa do camarada está ali. O Lula é candidato desde 89. Isso que as pessoas precisam lembrar. Não é possível que 202 milhões de habitantes, sabe, 212 milhões, só tenha um cara. E não se recicla. Pelo contrário, está ficando cada vez mais mofado, cada vez mais antigo, cada vez mais parado no tempo, não compreende as coisas do Brasil e do mundo. E assim, mas está nas eleições. Então, em relação ao Lula, 100% das pessoas conhecem. Uma parte adora, ele pode bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, sabe, andar pelado na rua, oh, que maravilha. Igual aquele cara do Bolsonaro. O Bolsonaro pode fazer o maior disparate, andar pelado na rua, mito e tal. Mas isso são minorias. A maioria está, assim, hoje, motivada a votar no Lula, porque é o único que parece que vai derrotar o Bolsonaro. E uma parte importante das pessoas que já se decepcionaram com o Bolsonaro voltam nele ainda, bota o dedo no nariz e volta nele, porque é o cara que não vai deixar o Lula e o PT voltar. Ora, eu quero ver se eu organizo o movimento. Organizar o movimento significa o seguinte, meu irmão, nós temos um sistema muito sábio. Você vota 2 vezes, uma na sua preferência, no seu gosto, no amor, no entusiasmo, na esperança, e a outra com o dedo no nariz. Porque a lógica é essa, do primeiro turno é uma lógica de preferência e o segundo turno é uma lógica de quem você não quer. Portanto, o processo está só começando. Então, vamos lá. É muito triste, né? Assim, é muito triste, triste. E é muito real, e eu nem sei se tem uma perspectiva de mudar. Mas realmente o segundo turno é quem eu não quero. Quem eu não quero. E o processo eleitoral, eu acho que essa é a maior virtude. Ele já é em 2 turnos. A sabedoria é essa. Assim, subverter o processo eleitoral é justamente desvalorizar esse esquema que ele faz. Agora, né? deixa eu dizer para vocês com a minha experiência. A minha experiência é o seguinte, essas coisas têm um interesse envolvido. Você tem no Brasil um grande sistema. E a gente vai conversar aqui. Vamos entrar aí pela noite, você que manda e tal. E eu vou lhe provar, a tese hoje vai ser essa, vou lhe provar que rodou, cai no interesse do sistema. Rodou por aqui, rodou por acolá, cai no interesse do sistema. Petrobras, preço do gasolina, preço do gás, rodou, caiu no sistema. Aí, como é? Teto de gasto, cai no sistema. Juro alto, inadimplência, todo mundo quebrado, não sei o que e tal, cai no sistema.
E o sistema político rendeu-se, se vendeu a isso. Os dois lados. Porque, repare, vamos fazer uma pergunta para a inteligência do espectador do Flow. Existiria o Bolsonaro se não fosse a crise econômica e a crise moral que o Lula e o PT produziram no Brasil? É uma pergunta simples, para a nossa inteligência. Eu acho que não. E se existisse, não sobreviveria por muito tempo. Não, Eu mas acho, é uma que, eu farsa. acho que o próprio Lula perderia para Bolsonaro em 2018. Mas nenhuma sabe? dúvida resta disso. Eles inventam. Quem ressuscitou o Lula, porque o nosso povo é generoso, quem ressuscitou o Lula politicamente foi o Sérgio Moro, com as arbitrariedades que cometeu. Sim. Mas nas antecedências daquilo, você tem toda a razão. Quem é de São Paulo e tem um pouquinho mais de idade, o Lula estava pagando o pato que o Maluf pagou pelo Pita. Pato, Pita, ficou até engraçado aqui. O que era? A Dilma, que tinha sido um dedaço do Lula, ninguém sabia quem era, e o Lula foi lá, impôs a Dilma num conchavo com o Michel Temer, que está repetindo agora, pega um cara do outro lado, como está fazendo com o Alckmin, e aí bota a Dilma. Desastrou o país, sob o ponto de vista econômico, e depois a crise política que derivou do impeachment. Resultado prático, quem ficou responsável, claro que era o responsável por aquilo, era o Lula. Sabe quanto é que ele estava? 16% nas pesquisas. Aí o Sérgio Moro começa, vai para cá, vai para lá, e a população começa, o povo brasileiro tem dó, Bolsonaro levou uma facada, pronto. Tal. O que é uma virtude, mas na política é um desastre, sabe? Se a gente não votar, sabe, com a cabeça, isso é a minha campanha. Minha campanha é votar pensando na inteligência. E a questão básica é a seguinte, o tamanho da crise brasileira, a renitência dela no tempo, a complexidade dela, não pode dizer que foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro não deu conta de resolver, está agravando tudo. É um macaco numa casa de louça, é um desastrado, ok. Mas essa crise quem produziu foi o Lula e o PT. Ó, lá no começo, quando você começou a falar, você falou que o Lula parou no tempo, tudo mais, tá mofando e tal. Cara, eu tenho... Você acha que, para começar, você acha que o Alckmin, ele tá no mesmo saco que o Temer? No mesmo saco ideológico, sem dúvida. Você acha que ele não é um pouquinho mais... ter o Alckmin junto do Lula ali não é um aceno mais... tô me posicionando mais aqui, pegando um cara mais à direita para parecer que eu tô mais no centro. Meu irmão, isso é um conchavo. Adversários podem e devem fazer acordos, dependendo do que justifica. Percebe? Então tem que ter uma evolução, tem que ter uma autocrítica, tá certo? Mas não é o caso. O Lula e o Bolsonaro e o Alckmin simbolizaram no Brasil 25 anos de radicalização política. Vocês são daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo só existia isso. Era PT e PSDB, e isso saiu de São Paulo, foi imposto ao Brasil, e a conversa era da canela para baixo, irmão. Porque adversário você critica, discorda e tal, mas aqui era o seguinte, era ladrão da merenda, não é? O Lula quer votar a cena do crime. Então é uma coisa meio grave. É evidente que você... Não, agora qual era a justificativa dele? Não, nós precisamos proteger a democracia. Espera aí um pouquinho, cara pálida. Então eu, que não estou na proteção da democracia, eu, Ciro Gomes, aqui, ó, eu, Ciro Gomes, não estou na proteção da democracia. Essa é a tese mais absurda de todas. Tenha santa paciência. Então, a Simone Tebet não está no campo da democracia. Então, já está definido o nosso destino. Vai ter que ser entre dois candidatos e ponto final. Eles já decidiram entre eles. E que papo é esse? Democracia é opção, é debate. Aí debate. Por que debate? É para a gente exibir inteligência? Não. É porque tudo que está errado, Igor, tudo que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. E os caras em Brasília são safados, são maus, que vão lá e fazem tudo errado de propósito. Ah, se fosse. Aí era mais fácil. Era mais fácil. Não é, não. É porque o que está errado beneficia uma minoria ultrapoderosa e que não quer que mude nada, porque, sabe, é o mesmo sistema. A petezada enlouquece. Falsa equivalência. Não, peraí, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito diferentes. Eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer isso. Mas o que estou falando aqui é do sistema de economia, a economia brasileira. Como é que se organiza o sistema econômico? É rigorosamente o mesmo modelo. Tu acha que tanto faz para essa Estou te dizendo, aí? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, tudo rigorosamente igual desde o Fernando Henrique até aqui. E falando desse serviço, a gente está falando de pesquisa, eu fico pensando muito sobre isso. Eu não sou estatístico, sou interessado, né? E acho que quando a pesquisa é feita assim, uma atrás da outra, ela quase que serve para engessar a própria estatística que ela produz, sabe? Porque eu tenho amigos que, presos nos valores da pesquisa semanal, começam a não querer mais pensar a respeito do voto, sabe? Se decide, fala, não, a pesquisa... Porque sai uma pesquisa por dia, então assim... É como se você fosse, né, Rolandinho, para uma corrida de cavalo. Então você vai para o Jockey Club, aí chega lá no Jockey Club,
Se tiver maior de 18 anos, né? Diz assim, quem é o cavalo da vez aí? Quem é o cavalo bom da vez? Não, quem está aí, pule de vez, é o cara bota aqui. Pô, peraí, é o destino do país. E o debate, por que o debate é crítico? Porque a gente só vai conseguir mudar as coisas se o povo entrar na jogada. Com certeza. Só vai mudar. Acredite, porque eleição, nós celebramos a eleição com o povo. Então, todos os deputados são eleitos pelo povo. Todos os senadores eleitos pelo povo. Todos os prefeitos, vereador, governador, todo mundo. Porém, a operação do governo não é com o povo. Por quê? Porque o povo volta para casa, esperando pelo que não ficou de vir, já não acredita muito em promessa de político, e tem toda a razão de não acreditar, porque a mentirada, não é? A corrupção, a ladroeira, o privilégio são a regra. Inclusive, não é puxando o teu saco, não. Você está longe de precisar disso. Então, você não vai ver eu puxando o Se saco alguém precisar político. puxar saco aqui, sou eu. Então, mas ó... O candidato precisa, né? A primeira promessa que um político me fez e cumpriu foi do Ciro de voltar aqui. Ah, de voltar? Mas é claro. Nossa, mas então tá muito ruim a coisa. Pois mesmo, olha, né? pois Porque... eu me gabo de não Nossa. ter uma promessa que eu tenha formalizado na minha longa vida pública que eu não tenha cumprido. Por quê? Porque eu modero a promessa. Eu modero a promessa. E eu quero sempre estabelecer com as pessoas uma meta, um objetivo, de que vou tentar, de quanto custa, de quais são os riscos. Sabe que isso é verdade, né? Isso vai ficando quase chato. Vai ficando quase chato. Então, eu estou fazendo isso porque, de novo, é só para arrematar o raciocínio. Ou a gente ajuda o povo a entender, que eu falei 3 coisas aqui, que provavelmente a média da audiência, e não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, senão dos grandes mediadores, da grande mídia tradicional e tal, que não explica. Então, o que diabo é câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário? Isso diz da vida e da morte dos desempregados, do cidadão que está agora nesse frio aí, né, morando embaixo do viaduto, da vida e da morte de 77 de cada 100 famílias que estão no limite máximo de endividamento, 65 milhões de pessoas que estão humilhadas com o nome sujo no SPC, é dessa trempe que sai. Percebe? Porque enquanto essa tragédia está aí, 400 mil pontos de comércio fecharam no Brasil do desmantelo do PT para cá. 400 mil comércios. Quase 40 mil indústrias fecharam no Brasil. Agora se fechou a LG aqui em São Paulo, botou 1.000 para fora. A Ford estava aqui em São Paulo há 54 anos. Foi-se embora, fechou na Bahia, fechou em todo canto, porque é o modelo econômico. Enquanto isso, saiu agora o ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo. Sabe o planeta Terra? Consta que é redondo, é uma esfera. Os 10 bancos... Há controvérsias. Há controvérsias. Sabia que 12% dos brasileiros perguntados dizem que a Terra é plana? Eu acredito. Isso é um negócio de lascar, né, rapaz? É para ferrar. Mas deixa eu terminar. Quando acabou de sair o ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, 4 são brasileiros. Dos 10. Não tem nenhum chinês, nenhum alemão, nenhum italiano, nenhum inglês, nenhum japonês. 4 dos 10 são brasileiros. Só que no Brasil só tem 5 bancos, cara. Caralho. E sabe quem fez isso? O Lula e o PT. Não dá pra... exatamente. Esse tipo de coisa, por exemplo, muitas coisas aí que aconteceram nos últimos 3 anos, dá pra gente... dá pra pessoas fazerem um malabarismo e tal, colocar na conta da pandemia. Mas esse é o tipo de coisa que não dá. Mas vamos na pandemia. Vamos lá. O Brasil tem 3% da população do mundo. Então, de cada 100 cidadãos do mundo, 3 são brasileiros. 11% das mortes aconteceram no Brasil. Qual é a explicação? Má gestão. Má gestão, sabe? A politicagem, roubalheira na vacina e tal. Politizar o Brasil teve 4 vezes a média de mortes do mundo. 4 vezes a média de morte do mundo. E isso aconteceu por causa do Bolsonaro. De novo, é a política, irmão. Aqui, o modelo econômico, o modelo de governança política chega a ser quase cretino a gente não deixar o povo ver isso. Sabe qual é o partido do Bolsonaro hoje? É o do Valdemar Costa Neto. Sabe quem é o Valdemar Costa Neto? É o cara para quem o Lula deu o DENIT para roubar, foi condenado, preso e condenado no Mensalão.